Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Tão grande, tão maravilhoso é que nós podemos sentir a presença dele aqui neste lugar, sentir o mover de Deus neste lugar, sentir a presença do Senhor neste lugar, tão grande, tão glorioso, tão grande, tão maravilhoso. Aleluias, graças nós damos ao Senhor, aleluia, Jesus. Gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 6. Grande Deus. Efésios 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Porque não temos o que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, todos juntos. Do escudo da fé, com o qual podereis apagar todas os dardos inflamados do maligno. Amado Deus e Pai celestial, Senhor, nesta noite, Senhor, aqui, Pai, meu Deus, cultuamos e adoramos, edificamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Meu Deus, onde, meu Senhor, eu creio, Pai, no Teu poder, Senhor, tão grande, tão maravilhoso, como assim o Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, ó Pai, derramou, meu Deus, naquela casa, Senhor, como um vento impetuoso, tomando a tua casa, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, a enchendo, meu Deus, do teu poder e da tua glória, da tua graça, bondade e misericórdia, soprando sim, Senhor, um vento, meu Deus, impetuoso, Senhor, e línguas foram repartidas, Senhor, meu Deus, bênção espirituais, Senhor, o selo do Espírito, o selo do amor, o selo da graça, o selo da bondade, o selo da misericórdia, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico e santo, meu Rei, e nós te louvamos, nós te adoramos, nós edificamos o teu nome nesta noite, Pai, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, sabemos que o Senhor é misericordioso no nosso meio, Pai. Senhor, não há outro Deus, não existe outro Deus, Pai, a ser adorado nesta noite, a ser exaltado nesta noite, Pai. Toma, Senhor, meu Deus, ó Pai, esta casa, toma, Senhor, este púlpito, Senhor, toma, Senhor, meu Deus, ó Pai, ó Senhor, cada louvor entoado, Pai, toma, Senhor, meu Deus, ó Pai, todos os obreiros desta obra, Senhor, toma, Senhor, em tuas mãos, Pai, seja engrandecido o nome do Rei, seja engrandecido o nome do Senhor nesta noite, Senhor, nós te adoramos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Sobre o trono está, sempre reinará, é santo Deus que jamais falhou.
fiz em mim. Eu vivo pra que todos notem a ti. Não há nada em mim e a plenitude em ti. O zelo por teu nome me consome. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Já não vivo eu, tu vives em mim. Eu vivo pra que todos notem a ti. Não há nada em mim, é a plenitude em ti. O zelo por teu nome me consome. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Ao Deus tão puro, toda minha devoção levantarei sua fama. Digno de honra, digno de adoração, receba toda glória. Ao Deus tão puro, toda minha devoção levantarei sua fama. Digno de honra, digno de adoração, receba toda glória. Ao Deus tão puro, toda minha devoção levantarei sua fama. Digno de honra, digno de adoração, receba toda glória. Ao Deus tão puro, toda minha devoção levantarei sua fama. Digno de honra, digno de adoração, receba toda glória. Não há nós, não há nós, mas a ti a glória, a ti a glória. Não há nós,
ti a glória, a ti a glória. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar.
Grande Deus, aleluia. Se manifestará. Se manifestará. Oh, glória. Aleluia. Grande Deus. Irmãos, gostaria de apresentar aqui conosco, cooperando, dando-nos a honra nesta noite de estar conosco, pastor Wellington, que é o preletor desta noite, bem acompanhado, que podemos assim dizer, por Robson, Graziele e Tatiane. Amém? Tem uma abençoadinha ali também que esqueceram de pôr o nome. Como que nós vamos receber? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém. Gostaria já de estar convidando o preletor desta noite a subir na tribuna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é assim, irmãos. Louvor e palavra. Ô, glória. Estende as suas mãos para cá. Irmãos, estende suas mãos para cá. Vamos orar. Opa. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, entregando a vida do nosso irmão pastor nas mãos dele. Porque na verdade, irmão, não é um homem que fala. Aqui é o Espírito Santo de Deus que fala. E tem sido assim esses dias. E não vai ser diferente hoje. Senhor meu Deus e Pai, eis aqui, Senhor, teu filho, pastor Wellington, Senhor. Meu Deus, a qual o Senhor, meu Deus, ó Pai, tem o direcionado para este dia, meu Deus, a ministrar a tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, no meu coração, que o Senhor já tem falado conosco de uma forma especial e gloriosa, Senhor. Meu Deus, e que este homem, Senhor, que aqui está, Pai, meu Deus, o Senhor tem uma palavra sobre o seu coração. E que o Senhor, meu Deus, ó Pai, há de transmitir a este povo que aqui está, Senhor. Portanto, eu te peço, Senhor, continue usando, continue abençoando, continue liberando a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. E a igreja do Senhor recebe o servo do Senhor com as palmas a Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Qual o número do dia hoje, desta campanha? Hoje é o bênção espiritual, é o quarto, quinto, sexto, nono, oitavo? Então, oitavo, estamos no oitavo dia. Ontem também ministrei no oitavo dia da campanha do Janeiro Profético, ali na cidade de Mogi das Cruzes. Estamos aqui hoje também para ministrar neste oitavo dia desta campanha. Por favor, abra sua Bíblia comigo, você que pode, em um dos textos mais difíceis de se achar da Bíblia. O livro dos Salmos, Salmos 23. Glória a Deus. Meu Deus, pastor, o senhor vai pregar o salmo mais conhecido do mundo. É o que Deus falou comigo. E eu quero passar para você um pouquinho sobre a bênção espiritual. Quando Deus ele quer fazer em nossa vida, aí depende de lugar. Porque Deus ele trabalha com pessoas no ambiente. Deus não disse o lugar seja uma bênção, mas Deus disse seja tu uma bênção no lugar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da sua justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa, diga comigo, uma mesa. Mais forte, diga, uma mesa. Perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice.
Podei vos assentar em nome de Jesus. Enquanto você se assenta, eu quero externar a minha gratidão, quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade, de mais uma vez e mais um ano, estar podendo participar deste momento tão especial, que são os primeiros cultos do ano, nesta igreja tão abençoada. Parece que não, mas eu prego aqui já tem um tempo já. Pastor Sebastião, obrigado por essa oportunidade também. Pastor Valdeci, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu prego aqui desde o tempo, irmão, que essa camisa aqui parecia um vestido, era magrinho, só tinha dente e olho. Sangue de Jesus tem poder. Mas o tempo foi passando, casei com a Tati cozinha muito bem, parei de comer besteira e comecei a engordar um pouquinho mais. Deus abençoe a vida dos pastores desta casa, os músicos desta casa. Vocês moram no meu coração, obreiros também desta casa. Faça-me acompanhado, como já foi dito, do presbítero Robson, que é uma bênção de Deus, também um pregador da palavra de Deus. A tia das crianças da nossa igreja também, a Grazi, Deus abençoe. E minha esposa Tatiane e minha filha Gabriela. Minha filha Gabriela, ela gosta que fala dela, né? Dá um glória a Deus aí, Gabi. Não, senão vão pensar que você não é pentecostal. Vai, diga glória a Deus mais alto aí. Aí, agora deu para ouvir. Deus abençoe. Vamos para o texto. O texto que lemos, ele é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. É comum você entrar dentro da casa de alguém e você encontrar este alguém com uma Bíblia aberta em 2 salmos, principalmente o Salmo 91 e também o Salmo de número 23. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse texto é muito mais do que um clichê gospel. Eu percebo que esse texto tem uma profundidade tão grande, que muitas das vezes, por ser um texto muito falado, mencionado e conhecido, nós acabamos negligenciando a sua profundidade. Nós sabemos que este livro de Salmos, ele é conhecido como Terrilim. Ele é um livro de cânticos. E esses cânticos, segundo esta palavra conhecida como Bíblia Sagrada, foi entoado por vários e vários homens. Porém, quem tem destaque é o Davi. Este Davi que Deus o chamou desde sua mocidade para algo muito profundo, para algo muito grande na terra. E nós sabemos que a maioria dos salmos de Davi, eles foram escritos no deserto. Foi no deserto que ele teve as suas maiores experiências. Foi no deserto que ele teve as suas maiores experiências. Porque há quem pense que as maiores experiências serão em público, dentro de um lugar com muitas pessoas, ou em um altar, em uma igreja bela como essa. Mas as maiores experiências que nós temos com Deus sempre é no deserto, sempre é no anonimato, quando não tem ninguém olhando. É o momento das maiores experiências. Quando não tem ninguém vendo, é o momento das maiores experiências. Nós sabemos que Davi, este homem, ele foi chamado por Deus, porém o seu pai o colocou para tomar conta de ovelha. E esse que estava tomando conta de ovelha, ainda na sua mocidade, a Bíblia vai dizer que no deserto ele começa a escrever algumas coisas. E dentre essas coisas que ele escreve, dentre esses louvores e cânticos que ele escreve, um sempre estará em destaque, que é o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto, na tradução da língua portuguesa, ele é muito raso, porque na verdade, quando Davi está querendo expressar esse texto, ele não está falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele sabe que vai faltar algumas coisas no meio da trajetória. Ou talvez você seja diferente de mim. Eu sirvo a Deus e Ele é o meu Deus, mas já faltou dinheiro. Ele é o meu Deus, mas alguma hora já faltou saúde. Ele é o meu Deus, mas alguma hora o armário estava vazio. Ele é o meu Deus, mas alguma hora eu só tinha um sapato, uma roupa para vir para a igreja. Ele é o meu Deus, mas uma hora faltou coragem. Ele é o meu Deus, mas uma hora faltou ousadia. Então Davi não está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução do original é, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque tudo que faltar, Ele
Ele suprirá com a tua presença. Oh glória, mereci o glória mais empolgado, porque pode faltar comida, mas não vai faltar presença. Pode faltar dinheiro, mas não vai faltar presença. Pode faltar amigos, mas não vai faltar presença. Ainda nesse início de mensagem, você consegue segurar na mão de alguém e profetizar para este alguém: este ano não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Você não falou nada, dava para ser mais empolgado. Este ano não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Por que Davi foi tão diferenciado dentro do ministério bíblico aonde nós lemos? Porque ele dizia: pode me faltar tudo, mas não me falte a sua presença. Quem tem a presença de Deus é diferente. Você já percebeu que tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem presença? Você olha para ele e parece que tem algo faltando dentro dele. Você olha dentro do olho dele e parece que ele é depressivo. Em contrapartida, às vezes tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que mora em 1 cômodo, 2 cômodos, mas quando você sai para conversar com ele, você olha para dentro dele e diz: como é que ele consegue ser tão feliz? Como é que ela consegue ser tão feliz? Ela não tem o que eu tenho. Na verdade é eles que não têm o que nós temos. A presença de Deus é o que faz a diferença. A Bíblia e a história vai dizer que todo pastor que se preze, quando ele ia atravessar o deserto, ele precisava acordar muito cedo, porque o deserto é escaldante. As ovelhas, com a sua lã, elas esquentam e sentem muito mais calor do que o ser humano. Então, quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos aprender que um pastor precisava sair cedo de casa para antes do meio-dia conseguir atravessar o deserto. Mas o que me chama a atenção é que no meio da trajetória, da travessia do deserto para o outro lado, do pastor junto com as suas ovelhas, este pastor vai passar por algumas coisas que talvez poderiam abalar a sua vida, abalar a sua fé. As ovelhas que estão acompanhando o pastor também passariam por momentos difíceis, tanto que quando nós vemos a Bíblia dizer sobre um vale chamado Vale da Sombra da Morte, nós precisamos entender qual é este vale. Quando o pastor ia atravessar o deserto, tinha um momento onde ele ia passar por uma região montanhosa, aonde tinha muito ladrão, e também existiam algumas aves de rapina que ficavam sobrevoando aquele lugar. Então a ovelha, ela pressentia que o lugar que ela estava era perigoso, e pressentindo que o lugar era perigoso, automaticamente elas travavam, e o pastor precisava ter uma estratégia para que a ovelha passasse por este vale, conhecido como o Vale da Sombra da Morte. O pastor precisava ter uma estratégia, porque os ladrões estão prontos a roubar as ovelhas, a pegar as ovelhas, e as aves de rapina usavam uma estratégia: eu vou derrubar a ovelha do precipício, quando ela cair e morrer, eu vou começar a comer a sua carne morta. Então a ovelha ficava com medo de passar por este vale. Mas os historiadores dizem que todos os pastores que passavam pelo Vale da Sombra da Morte, eles passavam cantando, e a ovelha ia ouvindo a tua voz. Toda vez que a ovelha ouvia a voz do pastor, ela tirava o foco da ave de rapina. Toda vez que a ovelha ouvia a voz do bom pastor, ela não sentia medo do lugar que estava. Toda vez que a ovelha ouvia a voz do pastor, ela fechava os olhos e dizia: a voz vai me conduzir e eu vou chegar do outro lado. Sabe por que tem gente que morre no meio da caminhada? Porque deixou de ouvir a voz e fica olhando para a situação que está vivendo. A tua prova pode ser grande, mas maior é aquele que está contigo. Oh glória, levanta uma mão para cima, põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado, põe a mão no ombro dele aí, põe a mão no ombro dela aí, chacoalha ele até o espírito da froze ir embora, até ele dar um glória a Deus, e diga: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, pastor Wellington, o segredo para vencer o vale da sombra da morte é só ouvir? É, mas nós vivemos a geração de quem fala muito e ouve pouco. Só que Deus deu quantos ouvidos?
Quantas bocas? Para ouvir mais. E falar? Ouvir? Falar? Mas a nossa geração quer falar. A nossa geração, ela é complicada quando se trata de ouvir, ser orientado. Eu sei do que eu estou falando porque eu lido com pessoas. Você vai começar a conduzir alguém, ensinar alguém, alertar alguém. Esse alguém diz: não, você não sabe, pode deixar que eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei aonde ir. E toda vez que eu falo mais do que eu ouço, eu paro no vale, porque era melhor ouvir. É melhor ouvir, é melhor ouvir. Esses dias, na verdade não foi esses dias, já vai fazer um tempo. Eu estava em uma mesa junto com o pastor presidente do ministério onde eu congrego e aonde eu pastoreio também. E tinha vários pastores. Eu sou o pastor mais novo do nosso campo. E o interessante é que eles estavam ali. Eles sempre me chamam para pregar nas festas, nos congressos, nas festividades, nos eventos. Mas eles estavam conversando entre si. Eu estava no meio deles. Quando de repente um pastor interrogou a minha pessoa e disse assim: pastor Wellington, o senhor não vai falar nada? Eu disse: como é que eu vou falar? Eu ouvindo estou aprendendo. Eu ouvindo estou aprendendo. Eu ouvindo estou aprendendo. Porque quem não ouve não tem fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quem fala muito não tem tempo para ouvir. A Bíblia vai dizer que este pastor, ele agora vai passar pelo vale da sombra da morte. Diga comigo: não é a morte, é só a sombra dela. Quem não ouve, ele fica assustado com qualquer coisa. Não é nem a morte que está vindo, só a sombra já faz o menino parar. Só a sombra já faz a menina parar. Só a sombra já faz o homem parar. Só a sombra já faz a mulher parar. Toda vez que eu não ouço a voz de Deus, qualquer coisa que está ao meu redor consegue me paralisar, consegue me estacionar, consegue fazer eu voltar para trás. Então o segredo para ter uma vida abençoada e uma vitória espiritual na vida é aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Tem hora que para você ouvir a voz de Deus, Deus vai ter que arrancar algumas coisas de você. Diga: Jesus me ajuda. A Bíblia diz que Elias, ele literalmente é um homem de Deus, um profeta de Deus. Deus olha para Elias e diz: Elias, você vai profetizar, e após você profetizar, eu irei concluir a profecia que sair da sua boca. Quando ele vai para o ribeiro de Querite, a Bíblia diz que corvos vêm, trazem pão, carne para ele comer. Ele bebe da água do ribeiro. Só que quem está comendo muito pão e bebendo muita água e comendo muita carne, chega uma hora que fica meio folgado. Não ora como antes, não busca como antes, não chora como antes. Então Deus está olhando e dizendo: peraí, Elias está se perdendo. Eu estou dando bênçãos para ele, mas ele está se perdendo no meio das bênçãos. Então a Bíblia diz que o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, olha o que a Bíblia diz: e a voz do Senhor falou com Elias e ele ouviu. Então tem hora que Deus seca ribeiro, não é para te matar. Deus seca ribeiro para você voltar a ouvir ele. Oh glória, oh glória. Isso é uma realidade, merecia um glória a Deus mais empolgado, porque tem hora que Deus permite algumas percas e alguns acontecimentos na nossa vida, e a gente fica gritando: Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não gosta de mim. E Deus está dizendo: pelo contrário, eu estou secando, porque se eu deixar aí, você se perde, mas se eu secar, você volta a ouvir a minha voz, volta a ouvir a minha voz, volta a ouvir a minha voz. Então agora o pastor tem essa estratégia, porém ele precisa ainda atravessar para o outro lado, porque vale é lugar de passagem, não lugar de acampar. Tem gente que acampa no vale. Eu não sei aqui, mas eu também sou pastor de igreja, vou falar um pouco de lá. Tem gente que o ano todo você vai conversar com ele: e aí varão, tá na bênção? Ele: só vale. Aí você vai no mês que vem e diz: e aí varão, a bênção chegou? Ele diz: pastor, que vale. Aí você vai em março, e aí? Ele diz: pastor, aumentou o vale. Eu falei: meu Deus do céu, já morreu. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que tem prova, tem luta, tem vale, mas também tem vitória, refrigério, descanso.
A Bíblia está repleta de vales, mas você vê que Deus se manifesta no vale e faz o vale se tornar um lugar de bênção. Passando o vale da sombra da morte, a Bíblia diz que ele vê verdes pastos. Mas isso é para quem aguenta e atravessa. O problema é que tem gente que para no vale e quer viver milagre. Deus está dizendo: eu estou te dando força para você atravessar o vale. Alguém pegou ali, então vou repetir. Deus está te dando força para você atravessar o vale. Vales, vales e vales e vales. A bênção espiritual na nossa vida, ela é conquistada após atravessarmos e vencermos o vale. Quem já passou por vale aqui, diga glória a Deus. Eita, tem umas 12 pessoas aqui que nunca passou por vale. Mas vou dar a chance de novo. Quem já passou por vale aqui, diga glória a Deus. Oxe, crente é vale, vitória, vitória, vale. A Bíblia vai citar vários vales. O vale mais conhecido é o vale da sombra da morte. Mas quem nunca ouviu falar do vale de Ezequiel, conhecido como vale de ossos sequíssimos? A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel, em uma visão leva ele a um vale onde tem ossos secos. Ele começa a ver aquela cena como se fosse o cemitério, cheio de ossos. E aquilo é literalmente o exército que morreu, que está caído, que está acabado. Só que a Bíblia diz que Ezequiel passeava no meio do vale, porque vale não é lugar de parar, vale é lugar de passar. E ele passeava ao redor do vale. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: ô Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Aí Ezequiel é inteligente: eu mesmo consigo não, mas tu sabes. Aí Deus diz: é eu que sei? Então tá bom, profetiza no meio do vale. Vou repetir: profetiza no meio do vale. Escuta o que eu vou falar. O vale que Ezequiel está vivendo é o vale dele. E a coisa mais fácil que tem é a gente profetizar no vale dos outros. Vai dar certo. Quando alguém vem com um problema para você, você já vem com a solução certinha para ele resolver o problema. Só que o maior problema é que quando o problema é com você, você não consegue usar o mesmo conselho que você deu para o outro. Por que é fácil profetizar na vida de alguém e é difícil profetizar na minha vida? Ou porque é fácil liberar uma palavra de vitória para alguém, dar um conselho para alguém, e é difícil viver o conselho que eu estou dando para alguém? Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo: chega de profetizar no vale dos outros, aprenda a profetizar no meio do teu próprio vale. Porque tem hora que Deus não quer usar o profeta de fora, Deus quer usar você da casa, você de dentro, e dizer: é você que vai ser o profeta para a tua vida, é você que vai ser o profeta para a tua casa, é você que vai ser, profetiza. E aí, irmão, ele começa. Aí o profeta começa a dar uma de doido. Por quê? Porque Deus mandou só ele profetizar. Só que a Bíblia diz que ele vai conversar com o vento. Porque o profeta sempre é meio maluco. O profeta tem que ter um parafuso a menos. Porque se o profeta não tiver um parafuso a menos, ele está com defeito de fabricação. Não é assim que o Marco Feliciano falava? Pentecostal que não faz barulho, ele tem defeito de fabricação. E é uma realidade. Profeta que é profeta, ele sempre tem um parafuso a menos. Deus mandou ele profetizar, só isso. Mas a Bíblia diz que ele começou a conversar com o vento. Vento não tem ouvido, mas ele começa a conversar com o vento. E ele começa a falar: vento dos quatro cantos da terra, sopra sobre este vale. E enquanto ele profetizava no vale, ouve-se um som. Porque toda vez que há alguém corajoso para profetizar no vale, o som da presença de Deus irá se movimentar no ambiente. E a Bíblia diz que osso começou a se juntar com osso. Diga comigo: osso com osso. Escuta, o cenário é um cenário de guerra. Sim, não? Se a gente for assistir o filme de guerra, você vai perceber que um corta o braço, aí o braço vai para lá, a perna vai para lá, o pescoço vai para lá. Então esse é o cenário. Às vezes a mão que está do lado desse braço não é a mão original desse braço. Às vezes a mão original desse braço está lá do outro lado. Então o cenário é um cenário de bagunça total. Aí ele começa a profetizar, sopra o vento no ambiente, e no meio do ambiente, osso começou a se juntar. E a Bíblia diz: com o seu osso, aquele braço vai se juntar naquela mão, aquele pé vai se juntar naquela canela. E aí começou aquele reboliço. Aí que está o negócio. Quando a gente começa a profetizar, a gente pensa que tudo vai se normalizar e tranquilizar. Mas parece que quando a gente começa a profetizar, a bagunça começa a se estabelecer maior ainda. Deus
Eu estava quietinho, estava de boa. Mas desde quando eu decidi tomar uma atitude e profetizar, olha só a bagunça. Deus está dizendo, não é bagunça, é eu colocando tudo no devido lugar. Alguém pegou ali, então vou repetir. Vai profetizando. Parece que não está dando em nada, mas Deus está dizendo, estou colocando tudo no seu devido. Eu vou repetir. Parece que é bagunça, mas não é bagunça. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aí agora ficou um monte de esqueleto lá. Só que daí começou a criar nervo. E você conhece a história. Começou a criar carne, você conhece a história. Mas depois que os bonecos estavam em pé, faltava uma coisa. O que? O espiritual. Agora eu vou soprar sobre ele o ruache de Deus. Ele diz, não adianta ficar em pé sem presença, porque quem está em pé sem presença é boneco. E eu não quero boneco, eu quero pessoas. Eu quero homens, eu quero mulheres que me adorem em espírito e em verdade. É por isso que quando Deus ele vai fazer o homem, lá no livro do Gênesis, ele pega o homem do pó da terra, ele faz o homem, mas após terminar, ele vai dizer, agora eu vou entregar algo de mim para ele, porque a carcaça do homem, ela veio da terra, mas Deus disse, agora eu vou soprar sobre a narina do homem. É por isso que o homem tem vida, porque saiu algo de dentro de Deus para o homem, de dentro de Deus para o homem, e é por causa da presença dele que nós estamos de pé. Deus está dizendo para alguém aqui, o teu vale está difícil, mas eu vou te levantar para profetizar no meio deste vale, e tudo que estava caído vai se levantar. Vale de ossos secos. Tem mais vale na Bíblia? Tem. Qual outros vale, pastor Wellington? Tem um vale na Bíblia chamado Vale ou Val de Jaboque. E esse lugar é o lugar do encontro. A Bíblia diz que Jacó, após sofrer na casa do seu tio, ele está retornando para a tua casa. Não sabe o que lhe espera lá na sua casa. Só que enquanto ele volta, ele passa pelo Val de Jaboque. E quando ele passa pelo Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele tem um encontro com um anjo. Eita. Ele diz, Deus está dando uma oportunidade para mim no meio do vale. Então eu não vou perder a oportunidade que Deus está me dando. Eu vou falar algo, se você concordar, você dá glória empolgado. Tem gente que escolhe culto para entregar melhor. Hoje eu vou entregar, mas amanhã não sei. Mas crente que é crente de verdade não depende de temática de culto, número de pessoas no culto. Ele entrega, porque ele sabe que é a oportunidade que Deus está dando para ele. Por isso que não existe culto ruim. O que existe é mau adorador. Repito, não existe culto ruim. O que existe é mau adorador. Porque se tiver um aqui na casa disposto a dizer, eu não largo enquanto a minha vitória não chegar, a presença de Deus se manifesta no ambiente. Ele pega o anjo, irmão, ele luta com um anjo. Isso aqui parece uma cena de um anime. O ser humano lutando com um anjo. Lutar com o homem, irmão, é tranquilo. Sai na mão com o Anderson Silva, ele quebra a canela, tá bom, tá tranquilo. Mas com um anjo matou 145 mil soldados numa lapada só. Jacó diz, quer saber? Tô nem aí a força que ele tem, mas eu não largo. O anjo diz, me larga. Ele diz, eu tô no vale, mas eu quero a minha vitória, eu não largo. Eu tô no vale, mas eu quero a minha vitória, eu não largo. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui, eu não largo. De repente o anjo diz, tá bom, eu vou te dar. Aí o anjo dá a vitória para ele, virou Israel de Deus. Só que o anjo diz, calma aí, vai tomar uma lapada na perna. O anjo pega a espada, e a Bíblia diz que o anjo dá uma lapada na perna dele, pum. Aí o Jacó, que entrou andando, agora ele saiu mancando. Toda vez que a gente tem um encontro de verdade com Deus, Ele vai deixar uma marca em nós, para a gente nunca esquecer que a gente só está de pé porque Ele quis que estivesse, que nós só temos por causa dEle. Diga comigo, no vale tem bênção. Mais forte, diga, no vale tem bênção. Mas o vale também vai deixar marcas.
o vale também vai deixar marcas, cicatrizes. Existe um vale que é o vale que eu quero terminar de pregar agora e falar com você sobre essa bênção espiritual que é diferenciada. No meio deste vale, que era o vale que o povo do Egito, ou melhor, o povo que fugiu do Egito passou. Um vale chamado Vale de Baal-Zefon, conhecido também como Beco de Piairote. Você lembra que quando Deus endureceu o coração de Faraó e disse, eu libero o povo, pode ir, mas Deus endureceu o coração de Faraó, ele voltou atrás e agora quer matar o povo, os hebreus. Aí os hebreus estão em um ambiente, quem me ouve diga, estou vivo e estou cheio. Eles estão em um ambiente onde a Bíblia diz que na frente deles tem um mar, dos dois lados desertos, e atrás os soldados egípcios querendo os matar. A Bíblia diz que este lugar era conhecido como Vale de Baal-Zefon, ou Beco de Piairote, lugar sem saída, vale que não tem saída. Aí Moisés olha para o céu e vai dizer, Deus, o que nós vamos fazer agora para sair do vale? A resposta de Deus para ele é, diga ao povo de Israel que, só 8 pessoas, diga ao povo de Israel que, mas marchar para onde, Deus? Está tudo fechado. Aí que entra o negócio. Quem é espiritual é diferente. Quem é carnal é aquele que diz, eu só vou andar quando abrir. Agora quem é espiritual, está fechado, mas se ele mandou marchar, eu vou. Diga ao povo de Israel que marche. Isso aqui é muito interessante. Não é mar abrindo para eles marcharem, é eles marchando para o mar abrir depois. Oh glória, oh glória. Crente tem que ter um parafuso a menos. Tem hora que a gente tem que dar uma de doido. Pastor Wellington, mas está tudo fechado. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sei que tem gente aqui que já tem mais de 30 anos, 35 anos, vai entender o que eu estou falando. Você lembra do tempo que os crentes, vou falar das mulheres, as mulheres que não tinham marido na igreja, elas oravam sempre para que Deus viesse converter o marido, mas quando o marido estava dormindo, ela pegava o óleo ungido em forma de ato profético, colocava a mão na cabeça do marido, fingindo que estava fazendo um carinho, mas começava a orar dizendo, Deus salva ele, Deus salva ele, Deus salva ele. Para os outros era doideira, mas passou 1, 2, 3 anos, não é que o homem estava entrando com ela na igreja. Oh glória, tem hora que a gente tem que usar a fé, tem hora que a gente tem que dar uma de doido. Você lembra daquele tempo que quem não tinha dinheiro nenhum para comprar casa, ele via uma placa de vende-se e ficava olhando e dizendo, eu queria tanto essa casa, não tenho dinheiro, mas tenho fé, não tenho dinheiro, mas tenho fé, não tenho dinheiro, mas tenho fé. Aí colocava a mão no portão e começava a dizer, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Quem passava na rua dizendo, lá vai a doida, lá vai a maluca, essa aí tem que levar pro CAPES, não tem nem dinheiro da entrada da bicicleta, quanto mais uma entrada para dar numa casa. Mas passava o tempo, a mulher estava com a chave na mão, entrando dentro da casa e dizendo, obrigado, o Senhor me deu, oh aleluia. Lembra do tempo onde o homem de Deus, ele queria tanto um carro, mas estava trabalhando, e o trabalho dele era só o aluguel e a compra, não tinha dinheiro nenhum, mas entrava dentro da agência de carro e dizia, hoje Deus vai me dar. Aí na hora de escolher, escolhia o Fusquinha não, escolhia o Passat não, ia lá na Top, no carro de crente. Qual que é o carro de crente? Santa Fé. Ia lá na Santa Fé, colocava a mão e dizia, Deus vai me dar, Deus vai me dar. O atendente chegava perto e dizia, isso aí não tem perfil de Santa Fé não, isso aí tem perfil de no máximo um Celta, de no máximo um Palio. Mas aí não é que aconteceu mesmo? Colocou a mão, começou a profetizar e disse, e aí, você tem alguma entrada para dar? Diz, não tem entrada nenhuma. E o nome, como tá? O nome tá até bom talvez, mas o score tá lá embaixo. Aí o atendente dizia, não vou nem atender, porque isso aí não vai dar certo. Ele diz, não pode me atender. Sentava na cadeira, começava a mexer no computador, e o crente dizendo, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Aí de repente o homem dizia, aprovado.
eu vou sem entrada. Mas tem um negócio, a parcela é doida, porque sem entrada era para ser 2.000, 3.000 de parcela. 500 você pode pagar? Posso pagar, porque quem tem fé move a mão de Deus. Levanta a mão mais alto que você puder. Levanta a mão mais alto que você puder. Nós temos que viver um tempo da espiritualidade para com Deus. O tempo da carnalidade já passou, irmão. A gente tem que entrar no mundo espiritual e dizer: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, Ele vai me dar bênçãos espirituais. Sabe o que eu vou profetizar aqui na igreja? Que Deus vai começar a liberar dons espirituais. Dom de profecia, dom de visão, dom da sabedoria, dom da ciência da palavra. Deus está dizendo: use a fé que eu faço. Diga ao povo de Israel que marche. Aí o povo, o mar e o faraó lá atrás. Que doideira é essa? A gente pensou que eles estavam sem saída, mas o mar abriu. Vamos correr para pegar ele. E o povo atravessando para o outro lado. Só que como é que o mar abriu? Através de um ato de fé, de coragem. Olha o que Deus diz: Moisés, o que tu tem nas mãos? Ele diz: um pedaço de madeira. Aí Deus diz: para você é um pedaço de madeira, mas para mim é uma chave. O que você está vendo na sua frente? Ele grita: estou vendo o mar. E Deus diz: para você é o mar, mas para mim é uma porta. Aí Deus diz: no tempo que eu era jovem, as irmãs cantavam um louvor pentecostal que dizia assim, ó: Ele tem chave de madeira que abre portas de água. Esse louvor sempre ficou na minha mente. Como assim chave de madeira que abre porta de água? Aí eu começava a imaginar. Eu imagino Moisés, porque nos filmes mostra Moisés pegando o cajado, batendo e o mar se abrindo. Mas aí na minha mente, ele tem chave de madeira que abre porta d'água. Eu imagino Moisés pegando aquele machado e dizendo: isso aqui não é um mar, isso aqui é uma porta. E quando eu virar a chave, o teu problema para o teu Deus é nada. Oh glória, eu vou virar a chave. Abriu! E quando abriu, eles atravessaram para o outro lado. Quem quer atravessar para o outro lado, diga glória a Deus. Olhe para mim. Quando chegou do outro lado, se você pegar o contexto bíblico, você vai ver que houve-se um silêncio. Eles ficaram estupefatos com o que aconteceram, a ponto de ficarem em silêncio. Só que o silêncio é quebrado por uma mulher, e o nome dela é Miriam. Só que essa Miriam não é uma jovem adolescente como no começo do livro do Êxodo. É uma senhora de idade. Ela começa a olhar a situação, ela começa a dizer: está muito quietinho esse povo. Para o que Deus fez, já era para estar adorando. Pelo que Deus fez, já era para estar agradecendo. Pelo que Deus fez. Aí ela diz: tô nem aí se o jovem não quiser, tô nem aí se as irmãs não quiser, tô nem aí se os obreiros não quiser. Eu vou fazer minha parte. Porque adorador não espera outro começar a adorar para ele adorar. Ele diz: eu vou tomar a minha iniciativa, porque a adoração é individual. Ela pega o tamborim, a Bíblia diz que ela começa a bater e começa a cantar: só o Senhor é Deus e Ele abriu o mar vermelho. Só o Senhor é Deus e Ele abriu o mar vermelho. Sabe o que Deus está dizendo? Bênçãos e vitórias espirituais começarão a chegar na tua vida quando você começar a agradecer pelo que Ele já fez. Agradecer pelo que Ele já fez. Agradecer. Olhe para quem está do teu lado aí, faz uma cara de profeta. Como que é? Não sei, inventa a sua cara de profeta aí e diga para ele: agradeça mais e peça menos. Porque enquanto você agradece, Deus abre. Enquanto você agradece, Deus entra. Enquanto você agradece, Deus faz. Enquanto você agradece, Deus liberta. Enquanto você agradece, Deus batiza. Enquanto você agradece, Deus abre a porta. Enquanto você agradece, eu vou te dar 10 segundos para você jogar a tua mão para cima e dizer uma palavra de agradecimento para Deus. Obrigado.
Mas ele não fez, ele já fez. Mas eu estou pedindo há tanto tempo, não abriu. Não... Irmão, tem coisa que Deus... eu vou ter que falar. Desculpa, mas é uma realidade. Tem coisa que você pede, Deus não vai te dar. Por quê? Porque Ele não é obrigado. Ele dá se Ele quiser. E se Ele não quiser, minha obrigação é continuar adorando. Tem mais não de Deus na Bíblia para nós do que sim. O problema é que a gente ora dizendo: Deus, eu quero uma resposta. Mas se a resposta for não, você procura outro profeta. Se a resposta for não, você diz: não foi de Deus. Então você não quer uma resposta, você quer o sim. Só que tem hora que Deus fala. E o que fazer quando Deus fala não? Vou contar um testemunho para você aqui. Meu tio Evaniel foi o homem que mais eu vi Deus usar para curar pessoas. Homem de Deus. Eu já vi pessoas caírem endemoniadas dentro do salão de cabeleireiro da minha prima. Ele orando lá em Jundiapeba, ele colocava a mão, a pessoa caía endemoniada, vomitava o câncer na mão dele. E ele já foi usado por Deus para curar câncer de pessoas. Só que no final da tua vida, o que acometeu? Um câncer à sua vida. Eu e meus primos começamos a fazer a campanha, dizendo assim, ó: Deus cura ele. E no monte, Deus falou: não. Aí tem que ser crente. Porque a gente começou a julgar todos os profetas. A gente começou, tem hora que Deus fala não. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, ó: está preparado para o não de Deus? Deus, Ele tem seus propósitos. E Ele não precisa explicar nada para ninguém. Ele faz do jeito que Ele quer. Tem coisa que você pediu para Deus, que se Deus te desse, você não estava aqui hoje. É por isso que Ele disse: não dou, porque eu quero preservar ela. Não dou, porque eu quero preservar ele. Não entrego, porque eu quero preservar ela. Não entrego, porque eu quero preservar ele. O povo estava olhando e dizendo: eu preciso agradecer, porque Deus já fez o que eu precisava. Me dá um motivo para me agradecer. A Bíblia diz que ele foi ao Pai, mas ele disse: não te preocupa, porque eu não deixo vocês órfãos. Envio o Espírito Santo Consolador. E digo mais: eu irei preparar morada. Oh glória, oh aleluia. É por isso que eu agradeço todo dia. É por isso que quem agradece, esse sim revela Deus em sua vida. Porque enquanto eu agradeço, antes de eu pensar em Ele me dar, eu agradeço e Ele já está trabalhando ao meu favor. Trabalhando ao meu favor. O hino que eu mais ouvi na minha adolescência: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tu que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante por tudo, cante. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Deixa eu terminar aqui agora. A Miriam canta do outro lado, e o arraial é tomado pela presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu quero fazer muita coisa, mas o que eu quero fazer primeiro tem que partir de uma atitude sua.
A tua casa só vai mudar e as coisas só vão mudar quando você mudar primeiro. Não adianta gritar dizendo este ano será novo, sendo que você vai continuar tomando as mesmas atitudes. Para as coisas começarem a mudar, você precisa mudar primeiro. Deus está dizendo, através da sua vida haverá bênçãos espirituais para a tua casa. Através da tua vida haverá vitórias espirituais para a tua família. Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para a tua vida. E a palavra é essa: os vales que você está enfrentando não é para a tua morte, mas é para amadurecer a tua vida espiritual. Vou repetir: os vales que você está passando não é para a tua morte, mas é para amadurecer a tua vida espiritual. Todo vale que a gente entra, entramos de um jeito, mas saímos com experiência, saímos mais fortes, saímos diferente. Então Deus está olhando para alguém e dizendo: enquanto você me agradece pelo livramento que eu dei, pela família que eu te dei, pela casa que eu te dei, pela saúde que eu te dei, eu estou resolvendo os problemas que te cercam, mas o segredo ainda é adorar. Quem pode adorar? Quem é de glória, diga glória. Quem é de aleluia, diga aleluia. Eu vou deixar você adorar. Cadê a igreja que glorifica? Cadê a igreja que glorifica? Cadê a igreja que adora? Isso, intensifica a adoração. Intensifica a adoração. Quer aprender? Aprenda com os velhinhos. Os velhinhos que são conhecidos como os anciãos. Eles não se cansam. Todo dia você dorme, ele grita santo, santo, santo. Você almoça, ele grita santo, santo, santo. Você descansa, eles gritam santo, santo, santo. Enquanto você para, eles gritam santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Mas o interessante é que ele não diz que é o céu que está com a glória de Deus. Ele diz: e toda a terra está cheia da sua glória. Então aprenda com eles. Glorifica, bendiga, adora ao Deus que está na casa. Eu não sei se você acredita, mas eu estou todo arrepiado aqui. Jesus está presente neste lugar. Eu ainda sou de um tempo que acredito que enquanto a igreja adora, o homem das mãos furadas passeia no meio do ambiente. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu ainda acredito que enquanto glorificamos, o homem das mãos furadas está com a bandeja na mão, balançando do lado para o outro, no meio da igreja, e dizendo: se tiver adoração eu curo, se tiver adoração eu faço, se tiver adoração eu renovo. Olho fechado e 1 minuto de glória misturado com aleluia. 1 minuto de adoração. Isso, vai, intensifica, 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 glória, aleluia, aleluia. Obrigado pelo livramento que eu não vi, obrigado por sustentar a minha família, obrigado pelo trabalho que me deste, obrigado pela saúde, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo almoço, obrigado. Isso, agradeça. Passou só 30 segundos e você já parou. Falta mais 30 segundos de adoração. Vai! O ambiente já mudou, tô vendo gente chorando. O ambiente já mudou, tô vendo gente falando em línguas estranhas. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia. Do que adianta termos tudo, mas faltar a presença dele, faltar a presença dele. Ei, a presença dele está no ambiente, abrace ela. Aleluia, aleluia. Com a permissão do pastor, coloque-se sobre os vossos pés. Aleluia. Você consegue segurar na mão de alguém? Isso é se puder e quiser. Não tem problema nenhum se não quiser. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu falei sobre alguns vales aqui, e talvez você se enquadre dentro de algum vale.
Talvez você está no vale da sombra da morte, aonde tem ladrão querendo roubar as suas bênçãos, aonde tem ave de rapina procurando um momento para te derrubar. Talvez você esteja no vale de Jaboque, arrependido do que aconteceu, e agora está brigando, insistindo, porque Daniel 12:13 diz: tu porém vai até o fim. Aquele que colocou a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não é apto do reino dos céus. Talvez você esteja no vale de ossos secos, aonde o exército caiu, está tudo caído, está sem força, não consegue orar mais, não consegue buscar mais. Até os dons que Deus te deu já está empoeirado. Você enterrou o talento, você enterrou o talento, você enterrou o talento. Mas Deus está dizendo: os ventos vão soprar no meio deste vale. Você vai profetizar hoje, é no teu vale. Talvez você esteja no vale de Baal-Zephon, beco de Piairote, o lugar sem saída, onde você diz: e agora, Deus? Já procurei ajuda de todo lado, e agora, Deus? Não tem como, e agora, Deus? Não tem jeito. Deus está dizendo: use a fé e marche, prossiga, não pare, use autoridade, usa a fé. Talvez você se enquadre em uma dessas coisas que eu falei, e Deus está dizendo hoje: eu tenho algo espiritual para a tua vida. Oh glória. Talvez um dia será, ou já foi, o dia da bênção material, mas hoje o negócio é espiritual. E não tem coisa melhor, e não tem coisa melhor. Ele está em procura daqueles que adoram em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, e em verdade, e em verdade, e em verdade. O reino espiritual existe a hoste, existe um lugar celestial, aonde o diabo, ele tenta impedir a bênção de chegar para você. Daniel estava orando, a bênção, a resposta já tinha sido enviada, mas o príncipe da Pérsia estava barrando o anjo que ia entregar a mensagem. Mas Deus está dizendo: o anjo mensageiro foi barrado pelo príncipe da Pérsia, mas está descendo o anjo de guerra, que vai liberar o caminho, e vai chegar a vitória espiritual, a vitória espiritual. Olho fechado e adora o Senhor do teu jeito agora. Eu quero que você intensifique a adoração. Glorifica, glorifica, e bendiga, e bendiga. Glorifica, glorifica. Cada um glorifica de um jeito, cada um chama atenção de um jeito. Olha só, tem gente que chora quando a presença desce, tem outros que pulam, tem outros que gritam, tem outros que saltam, tem outros que correm. Eu não sei o que você vai fazer, mas agora é hora de, olha lá, começou, viu? Agora é hora de chamar a atenção dele. A presença do guerreiro, a presença do Espírito Santo está tomando a igreja. Eu creio na Bíblia agora. Isso, eu vou largar o microfone para você ver que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com ele. Eu acabei de ouvir barulho de espada nessa igreja. Há uma guerra no mundo espiritual. Deus está dizendo: este ano é ano de colheita. Tu vai colher o que plantou chorando. Tu vai colher o que plantou chorando. Alabadara Xandorebaia. Você que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas estranhas, fala em línguas com ele agora, porque o único idioma que o diabo não consegue entender é esse. Se você falar inglês, ele entende. Se você falar hebraico, ele entende. Se você falar grego, ele entende. Mas quando você fala em outras línguas, o diabo não entende. Você que pode, adora do teu jeito, adora. Alabandaravahácia, Kelemandaraia. Deus está distribuindo cura para pessoas aqui nesse lugar. Deus está
está distribuindo força para pessoas que estavam desanimadas aqui neste lugar. Deus está dizendo: eu estou mexendo com o teu íntimo, porque eu estou com saudade de quando você era mais espiritual. Hoje você é mais material que espiritual, mas eu estou dizendo: vem para o altar de novo, vem para a presença de novo, mergulha no meu rio de novo, mergulha na minha presença de novo. A graça dela envolve este lugar. Profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis teus juízos, quão profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a... Irmão, eu sou muito sério com as coisas de Deus, eu não brinco com as coisas de Deus. Mas tem alguém de muita autoridade aqui nesse lugar. Jesus disse: hoje não é anjo, eu estou no meio da casa. E sou eu que falo neste lugar, estou renovando as forças. Pensas tu, mulher, e pensas tu, rapaz, que eu não vi? Que o vento balançou o barco a ponto de ranger, e tu dizer: não vou aguentar. Calamandaramarácia. Orava com intensidade, buscava com intensidade, cantava com intensidade, mas o vento calou a voz. Calamanjorou binaracia. Mas sou eu que digo a vós na noite de hoje, que renova as suas forças. Demando remarrácia. Porque aqueles que confiam no Senhor subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Tem uma presença de Deus aqui. E Ele diz: passeio no meio desta igreja e renova a força de muitos aqui. O diabo queria ver você paralisada, mas eu te digo, te renovo, porque tu és a minha igreja. Talaço revaraia canchoromanácia. Sou eu que passeio no meio dos 7 castiçais de ouro. Nalandorovia sancho revaia. E reforço a voz que precisa estar forte para o que virá. Meio descia, de cando remanácia é. Por isso que no meio deste lugar, estou eu abraçando e renovando a aliança, e renovando a força.
porque este tempo será um tempo difícil, aonde o vento vai soprar, mas aqueles que estão em mim, e aqueles que guardam a palavra desta profecia, não serão abalados. Digo eu, igreja, neste momento, derramo do meu bálsamo sobre toda esta igreja, e renovo, e renovo, e renovo, e renovo, e renovo aqueles que estão fracos. Recebam agora a minha graça, o meu poder e a minha presença, que renova a tua força agora. Calamandoro Kale tereba yorovaras Shareba norova indereba calamando se acancho. Deus está renovando a força e dizendo: prepara-te, porque quando o vento soprar, tu não serás abalado, porque está firmado na rocha. Grava o que eu estou dizendo, não brinco de profecia. Deus está dizendo que nestas campanhas de começo de ano, os sinceros de coração serão renovados e criarão forças que virá do Senhor para suportar o que há de vir. Obrigado, Jesus, por ser tão misericordioso. Muito obrigado, Jesus. Você que pode, aplauda e glorifica e aplauda. Grande Deus, aleluia. Senhor, se faz presente em nosso meio, queridos. Oh, aleluia. Grande Deus. Gostaria de deixar aqui um versículo bíblico. Gostaria de pedir para o nosso irmão Marcelo, já está colocando o galaflaço no nome de Jesus. Isaías, seu capítulo 60, no verso 4, vai nos dizer assim: olhe ao redor e veja, todo o reúne e vê em você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregados nos braços. Você viera e ficará diante do seu coração, pulsará forte e se achará de alegria, porque a riqueza dos mares será trazido a você, e você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão sua terra, camelos novos de Midian e de Afã virão todos os de Sabá, corregarão o ouro, o incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa para que hoje, não só esta, a profecia santa e agradável do Senhor, que hoje já foi liberada nesta noite, mas você que pode abençoar a obra do Senhor com as suas dízimas e as suas ofertas,
alçadas para a casa do Senhor, para honrar a casa do Senhor, para a edificação da casa do Pai. Nesta noite você tem a oportunidade de trazer a sua oferta nesta noite e ser abençoado pela glória e a graça do Senhor. Os obreiros estarão aqui à frente para orar pela sua vida, para que o Senhor te abençoe cada dia e cada vez mais, porque o Senhor é quem guarda a sua vida, é quem derrama sobre você as bênçãos espirituais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua vida, amém? Enquanto o grupo louva, os irmãos que quiserem receber a oração, pode vir, pode dizimar, pode ofertar no nome do Senhor Jesus. Que está sentado, Aleluia, aleluias. no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e seja a glória ao Senhor, Pai. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, igreja. Quero agradecer a presença do nosso irmão pastor. Você é sempre bem-vindo aqui. Sua família, sua esposa, sua filhinha e o varão, o casal. Deus abençoe a vida. Vocês são bem-vindos. Congrega com você. Dispensa ele lá, fala para ele vir dar glória aqui também. Aleluia. Presbítero tem palavra de Deus. Aleluia. É jovem, é contato dele. É jovem, né? Jovem sabe falar a linguagem dos jovens. Vamos agradecer a Deus, lembrando que amanhã continuamos às 19 horas. Aleluia. Já estamos com 8 dias, pastor, estamos com a garganta cansada, né? Mas Deus vai dar graça e nós vamos encerrar na terça em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra, meu Deus, que ouvimos nessa noite. Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, sobre a vida espiritual de todos que estão presentes. Toma conta de nós, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, Pai, a não permanecer no vale, mas andar sempre em Tua presença, meu Deus, para obedecer a Sua vontade. Quero pedir ainda, Espírito Santo, nos leva em paz aos nossos lares e nos proteja, meu Deus, de todos os perigos e de todos os males. Oh Espírito Santo, obrigado pela sua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos digam amém, Jesus. E a ordem para Anze Machado, um abraço ao seu irmão do lado.